uma salva de palmas. Deixa eu só ligar aqui, um segundinho. Bom, como o Gu já falou, eu sou a Júlia e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma palavra muito importante que vai ser sobre a natureza da graça. Primeiro, vamos ligar aqui, né? Já que é uma série, vamos abrir a nossa Netflix. Vamos falar um pouco hoje sobre a natureza da graça. Mas antes eu quero agradecer a oportunidade que o Gu e a Lari estão nos dando para que a gente possa cada vez mais estar crescendo nesse meio. E também agradecer a vida dos nossos pastores que estão também disponibilizando que nós possamos estar aqui debaixo de uma casa que nos protege, que é segura, que a gente possa estar falando e trazendo vida para vocês. Então, antes de eu começar a falar um pouco sobre a natureza da graça, eu queria relembrar o que a gente falou nos últimos capítulos, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas a Sara falou sobre o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Nós entendemos que o amor de Deus é algo incondicional, é ilimitado. Ele nos ama porque Ele é amor, ponto final. Através desse amor, através da misericórdia que Ele tem por nós, então mesmo a gente muitas vezes fazendo coisas não muito legais para Deus, não indo de acordo com o que Ele propôs para nós, Ele tem misericórdia de nós e Ele continua nos amando. Então, nós entendemos isso e entendemos que isso é um privilégio, receber amor de Deus. E essa graça que nos alcança acontece por conta desse amor e da misericórdia de Deus, que faz com que essa graça possa nos alcançar. Então, vamos dar continuidade. Tá, mas o que seria essa graça? A graça é o amor de Deus vindo em encontro com o pecador que está caído, que está precisando de vida, e Ele vindo para tentar nos transformar. Essa graça, ela é capaz de nos salvar. Porque como a gente viu aqui na generosidade, a gente estava vivendo a era da lei, onde a gente tinha que fazer coisas para Deus para se aproximar cada vez mais dele. Mas nessa era, Deus está fazendo a sua obra em nós. Deus está trabalhando em nós para que a gente possa ser salvo e que a gente possa ter uma vida e sermos libertos até então, onde a gente era escravos do pecado. Então, como a gente pode ler ali em 2 Coríntios 13:14, que diz o seguinte: quando o amor é transformado em ação, torna-se graça. Graça é entregar tudo em troca de nada para alguém que nada merece. Ou seja, o amor só pode ser expressado em graça a nós, porque como pecadores estamos abaixo de Deus. Necessitamos dele para que o problema do pecado seja resolvido. A graça só pode existir onde o amor existe, porque quem a recebe, a necessita. O amor de Deus tornou-se graça por meio do Senhor Jesus, porque Ele cumpriu a salvação. Então aqui a gente pode entender, a gente era merecedor da graça? Não, mas Deus, por amor, disponibilizou que essa graça nos alcançasse e que a gente pudesse ter uma vida nova. Então, mas sendo bem sincero com vocês, eu quando era mais nova perguntava, mas por que Deus, se é todo poderoso, por que Ele não pega e simplesmente desconsidera os nossos pecados, não é mesmo? Por que Ele teve que mandar Jesus? Ele teve que vir, morrer por nós? Então, essa é a pergunta que eu tinha. Por que Deus... Opa, vou voltar aqui. Eita! Por que Deus não só desconsidera os nossos pecados? Certo? Mas nós temos que entender que Ele quer lidar com os nossos pecados. Ele quer lidar, Ele não quer somente desconsiderar. Não, mas Ele quer nos trazer vida, como eu falei, transformação. E, aqui a gente pode ver em Romanos 6, 22, 23, que diz o seguinte: mas agora vocês estão livres do poder do pecado e se tornaram servos de Deus. Fazer o que é certo, e isso resulta em santidade. E, por fim, na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, isso diz que precisava, porque, olha, o salário do pecado era a morte. Se Deus é um Deus justo, se Deus é um Deus que tem justiça, a sua natureza é justa, como que Ele pôde simplesmente esquecer disso? Precisava que houvesse um sacrifício. E Jesus veio para pagar pelos nossos pecados. Ele veio para nos libertar dessa natureza, que era até então o pecado, que habitava em nós e fazer com que a gente pecasse, e que não tivesse realmente essa proximidade com Ele, mas sem querer nada em troca. Ele veio para nos trazer uma vida diferente. Deus não é aquele pai que finge que o filho não fez nada. Ele é o pai que sabia de tudo, mas decidiu pagar o preço por nós. Agora vamos falar um pouco sobre a natureza da graça, que é o que eu estava falando. A natureza da graça, isso é até uma coisa que a gente às vezes pergunta, né? Como que eu recebo essa natureza? Tem alguns critérios para essa graça me alcançar? Mas vamos ler no livro que ele fala o seguinte:
a graça ela não vai estar relacionada a 3 coisas, que são o quê? Os delitos dos homens, que seriam as coisas que a gente faz, que nos afastam de Deus, são as coisas que vão totalmente contra essa natureza de Deus. São, por exemplo, as nossas realizações, então as coisas que a gente faz para Deus, e também nem as nossas responsabilidades. Mas agora a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre eles, mas só para vocês entenderem que não está ligado. E vamos ler esse versículo que está aqui escrito, que diz Efésios 2, 8, 9, que diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então a nossa salvação vem através da graça de Deus. Primeiramente, vamos falar sobre os delitos dos homens, que, como eu falei, seriam essas atitudes, comportamentos que acabam nos afastando de Deus, que vão contra, até então, que quando Deus criou a humanidade, Ele queria que a gente fosse o quê? A sua imagem e semelhança. Mas a gente caiu e toda uma humanidade foi totalmente afetada por conta disso. Então, nós podemos ver que essas atitudes acabam nos afastando de Deus. E que muitas vezes a gente se pergunta, será que eu sou realmente merecedora dessa graça de Deus? Será que mesmo eu estando no pecado, se às vezes você fez tudo de errado, você chega aqui numa reunião, você quer entregar a sua vida para Jesus e você pergunta, mas será que Ele vai me aceitar? Será? Eu já pequei tanto, já fiz tanta coisa ruim. Mas Ele fala que a sua graça não depende disso, porque aí você nunca vai estar preparado para receber a graça, porque ninguém merece ela. Então, Ele fala o quê? Que quando você tem o pecado dentro de você, isso não é um empecilho para que a graça habite dentro de você, mas é uma oportunidade para que ela passe a se manifestar na sua vida. Então, nós temos que ter essa mentalidade de que não depende, entende? Ele vai fazer, porque não é o que você faz para Ele, mas sim o que Ele faz para você. Então, a graça dEle vai te alcançar, porque Ele é amor e Ele te ama. Então, podemos ver aqui, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E o Romanos 5:2 que diz o seguinte: mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, muitas vezes, você vai falar, mas eu pequei tanto. Será que Deus vai me receber de volta? Ele vai. Porque mesmo com o pecado, a graça dele é capaz de te cobrir e de trazer uma transformação muito maior. Também não está ligada às suas realizações. O que seriam isso? O que eu faço para Deus? Muitas vezes você está aqui na reunião, você serve, e você acha que você olha para o amiguinho do lado e fala, eu sou mais merecedor que ele. Será que eu mereço mais a salvação do que ele? Será que eu tenho o direito de julgar quem vai para o céu e quem não vai? Será que eu tenho esse direito? Porque se Deus falou que Ele veio para todos e todos pecaram, será que eu sou merecedora disso? Então Deus fala aqui que a graça dEle não depende do que você faz. Como está aqui em Efésios 2, 8, 9, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então não é através do que eu faço para Deus, mas é o que Ele faz em mim que eu sou salvo. Então a gente pode ler também essa parte que diz o seguinte: se você confessar a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois o coração que crê para a justiça é com a boca se confessa para a salvação. O que isso significa? Aqui por acaso falou algo sobre as suas obras? Não, falou sobre confessar com a sua boca, falou sobre crer pelo seu coração, crer no seu coração, porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quando você levanta a mão, se você realmente levantou a mão porque você creu, ou se você só levantou a mão sem ter fé. Porque aqui é muito importante a gente ler, a graça sois salvos, mediante a fé. Sem fé você não será salvo, mas a graça está ali, porque ela veio para todos. Agora nem todos conseguem crer e se rebaixar e entender quão grandioso é Deus e quanto maravilhas que Ele faz por nós e quanto Ele nos ama. E também não está ligado às nossas responsabilidades. A graça não está ligada a isso. Deus nos salvou totalmente de forma gratuita. Deus não chegou na gente e falou assim, ó, vou te entregar, porque até então, como a gente leu lá no começo, graça é quando a gente dá tudo para alguém que nada merece. A gente merecia? Não. Mas Deus, por meio da graça, por esse amor e a misericórdia que Ele sentia de nós, Ele não queria ver o seu filho, a sua criação, caída no pecado. Ele queria nos trazer vida para que a gente possa reinar um dia com Ele. Então, é por isso que veio, é por isso que Jesus veio, é por isso que Ele morreu por você.
E aqui fala que ele não pegou e falou, ó, vou te dar de graça, mas agora é a tua responsabilidade. Agora é você que tem que trabalhar para manter a sua salvação. Não. Ele falou, é graça do começo, graça até o fim. Graça do começo, graça até o fim. Porque é Ele que começa e é Ele que termina, não é a gente. Por que a gente para e pensa que a gente é capaz de fazer algo para retribuir o sacrifício de Jesus naquela cruz? Por que a gente acha que a gente, mediante a força do nosso braço, a gente consegue pagar essa dívida? Se é feito pela graça. Deus nos amou. Porque para nós é algo tão difícil nos nossos relacionamentos, no cotidiano. Como que é possível alguém me amar tanto sem querer algo em troca? Como é possível alguém me entregar tanto sem querer que faça algo para retribuir? Mas Deus fez isso porque Ele te ama, porque Ele é o amor. Então a gente tem que ter isso marcado. Ah, mas será que eu vou perder minha salvação? Não vai. Ah, mas eu vim para a igreja para me reconciliar com Deus, eu quero entregar minha vida de volta. Uma vez salvo, sempre salvo. Você já foi salvo. E é isso que a gente tem que entender. Agora, você tem que se posicionar como filho de Deus. Você tem que ir atrás, você tem que querer ter esse posicionamento. Porque Ele está ali, de braços abertos. Só basta que a gente vá até Ele. E é isso que Ele fala. Por mais que Ele nos deu salvação, não é nossa responsabilidade o que a gente faz com a salvação agora. Se a gente quer viver uma vida que muitas vezes recebi a salvação, entreguei a minha vida para Deus, e foi aquele amor, foi aquela coisa, mas depois esfriou esse amor, eu não quis seguir, e eu nunca mais voltei para a igreja. Será que Deus ainda me ama? Ele te ama. A diferença é com a proximidade que você cada vez que você chega mais perto de Deus, você sente esse amor de uma forma mais intensa. Então, por isso que as pessoas tendem a sentir, quando elas se afastam, que Deus para de amar elas. Mas aqui Deus fala o quê? Que não é o que a gente faz. Ele nos salvou. Ponto. Essa graça nos atingiu. E através disso, nós temos uma vida nova, como eu falei. E tem uma frase muito importante que fala nesse livro, que me tocou muito. Porque, inclusive, quando eu fiz o DNA aqui na Reino pela primeira vez, eu me perguntei, né? Tipo assim, se eu sou salvo né? E eu quero hoje viver uma vida... Não quero mais vir para a igreja, não quero mais servir. Porque se eu vou ser salvo, eu não vou mais para o inferno, por que eu vou seguir? Daí, quando eu entendi que se você de fato creu, que de fato você teve um encontro com Deus, como é possível, mediante a essa grandiosidade desse amor, você não querer retribuir nada para Ele? Você não querer ter um sentimento de gratidão, de querer ser voluntário, de querer servir por gratidão a Ele, não querendo pagar uma dívida, porque não é isso. Se você acha que está aqui hoje pagando uma dívida, você entendeu errado, porque não é isso. A gente vê essa frase aqui, ó, que ele diz o seguinte: por Ele ter me amado, não posso fazer nada exceto amá-lo, porque Ele me amou, Ele foi crucificado por mim, e por amá-lo, de boa vontade, suporta a cruz por Ele. Então a gente tem que ter esse entendimento. Será que hoje eu quero só ser salvo, ou eu quero viver uma vida com Cristo? Será que eu realmente quero seguir Jesus, me posicionar como filho dele, me posicionar e entender que através das obras que eu faço, não quer dizer que o que você faz, se você vem servir, se você não vai, isso vai, para Deus não serve. Não, isso são as suas recompensas no reino, o seu galardão. Mas aqui a gente está falando sobre salvação. A graça dele te alcançou. A única coisa que você tem que fazer é acreditar nele. É ter fé, é entregar a sua vida, é se rebaixar. Porque daí é onde a graça dele vem até você. É quando a gente se rebaixa que Deus vê. Porque a gente leu lá no começo. Ela veio para quem necessita. E nós necessitamos, nós pecamos. Nós não estamos mais na era da lei. Nós estamos na era da graça. Onde Ele está fazendo as coisas por nós. Onde hoje, através do amor dele, como eu falei, Ele quer ver os seus filhos salvos. E é muito maluco isso, porque até no DNA que eu fiz com o Gustavo, que ele estava falando sobre isso, ele falou, essa parte da responsabilidade é algo muito forte. Mas imagina, eu tenho um filho. E esse filho foge, some, vai embora. Se esse filho, eu ensinei ele o que eu queria, eu eduquei ele da forma que eu queria. Mas se ele foge, não faz o que eu falei, por acaso ele deixa de ser meu filho? Se eu fizer um exame de DNA, ele continua sendo meu filho? É a mesma coisa com Deus. Ele nos deu a salvação e o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. E ele não sai. Ele está aqui dentro. Mesmo que você se rebele, mesmo que você não queira seguir mais os caminhos de Deus, ele continua habitando dentro de você. E se ele voltar antes que você se arrependa, você será disciplinado, mas não será condenado ao inferno.
Então foi isso que eu vim trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco o que eu quis dizer. Eu acredito que Deus nos ama tanto que é até maluco parar para entender sobre isso. Porque como um amor tão grande pode fazer isso por nós? Mas reflitam sobre isso. Pensem sobre isso. Porque eu tenho certeza que Deus tem algo muito grande na sua vida. Deus abençoe vocês.